bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Letícia Lima e hoje nós estamos aqui para fazer um daquele nosso quadro. Vamos falar sobre Boa Noite Pum Pum, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, você já se inscreve aqui embaixo, já deixa seu like, compartilha com seu amigo que tá querendo comprar Boa Noite Pum Pum, mas não sabe se compra, porque eu também fui dessas. E ativa o sininho das notificações, porque toda terça e quinta-feira a gente tem vídeo novo às 6h30, beleza? Então, partiu falar sobre esse mangá. Então, gente, como vocês sabem, eu já li um mangá que foi o Zag Drop, que inclusive eu vou deixar o vídeo dele aqui nos cards, eu não sei se é aqui ou aqui, mas eu comprei Boa Noite Pum Pum muito antes de Zag Drop. Eu li o primeiro volume, fiquei completamente apaixonada por mangás, falei, vou comprar outro, porque Boa Noite Pum Pum, os mangás são gigantes. Então eu comprei o Zag Drop e li. E terminei Boa Noite Pum Pum bem depois, porque Boa Noite Pum Pum são mangás densos, são mangás com questões que a gente precisa trabalhar, né, e tudo mais. E a gente tem um total de 7 volumes, beleza? As capas são Pum Pum de lado, né, literalmente tá tipo assim, de perfil, saca? Só metade do vocês entenderam, né? Pum Pum de lado, vou deixando aqui, ó. Pum Pum de frente. Ai, meu Deus. Pera. Pum Pum com a toquinha com pompom na... Pum Pum com a toquinha com pompom na ponta. Pum Pum correndo. Pum Pum deprimido. Pum Pum, vocês entenderam? E Pum Pum desfocando o olho de vocês. Mas beleza, ele é prateado, esse último volume. Então, gente, o box, né, no caso, ele é bem... saca? Não é aquele box tipo trono de vidro que você joga no chão e não quebra. Quebra sim, mas entenderam, né? Aquele box mais maleável e tudo mais. O meu só veio com esse amassadinho aqui, mas eu falei, pra que eu vou trocar por causa do amassado, né? Enfim, é sim. Eu vou mostrar pra vocês como é que é por dentro os traços, né? Olha só, os traços, assim, eles são bem, assim, poluídos. Não é poluídos que eu posso dizer, sabe? São com muitos detalhes, melhor dizendo, né? Não vou falar que é poluído. E a história de Pum Pum, gente, é uma coisa complicada, porque... Pera, deixa eu explicar outra coisa primeiro. Porque senão, quando eu começar a falar disso, eu vou falar só disso. Mas primeiro eu tenho que dar todas as especificações pra vocês, né? Vocês sabem, né, que manga a gente normalmente lê daqui pra cá, ó, daqui de fora pra dentro e de dentro pra fora, né? Mangá a gente lê ao contrário. Tô falando pra você, caso você não conheça, a gente lê de fora pra dentro e de dentro pra fora. Entendeu? Só que ao contrário, daqui a gente lê daqui pra cá, aqui a gente lê daqui pra cá. Faz sentido, né? Espero que sim. Mas, enfim. São volumes bem grandes, eles têm umas 400 páginas e tudo mais. E o mais legal é que isso aqui, ó. Todo volume vem com isso aqui, ó. Pare! Ei, você está começando a ler seu mangá do lado errado, entendeu? Porque a gente lê daqui, tá bom? São 7 volumes, volumes grandes, mas volumes que cativam, volumes que te deixam com uma pulga atrás da orelha, volumes que você tem que ler devagar, porque você pode ficar meio, saca? Meio bitolado com a história, porque é uma história densa, é uma história pesada, tá? É uma história assim bem... Eu acho que é uma história pode ser considerada uma história complicada, que você tem que ter muita cabeça pra poder ler, senão você fica meio que... saca? É o seguinte, gente, Pum Pum é um jovem, né? Esse aqui que parece mais uma, sei lá, uma batata. Eu falaria que Pum Pum é uma batata. Uma batata com 2 olhos e um nariz. Enfim, ele é um jovem que tem muitos problemas em casa e esses 7 volumes vão contar a história dele ao longo dos anos de adolescência, que são os anos mais perrengues da nossa vida, né? Eu tô falando isso porque eu tô na minha adolescência, mas enfim. Quando eu tiver adulta, eu posso achar que a nossa fase adulta é a mais perrengue, mas enfim. Aí vai lá e conta a história completa do Pum Pum, né? Desde quando ele é pequeno. E tem vários flashbacks que voltam no passado de Pum Pum e tudo mais.
Só que você começa a perceber algumas coisas que você fica meio, tá bom, isso tem alguma explicação. Que a gente tem cenas muito pesadas aqui, a gente tem cenas que falam sobre drogas, a gente tem cenas que falam sobre abusos e tudo mais, sobre violência. E eu acho que você tem que ter uma cabeça bem formada, assim, saca? Pra você ler esse tipo de mangá. Porque ele vai te alertar sobre algumas coisas que acontecem na vida real e que às vezes a gente acha que é muito banal, saca? Que não é muito necessário falar sobre. Ou às vezes a gente silencia essas pessoas, né? Mas, enfim. Aqui conta a história do Pum Pum. O pai dele teve altas brigas com a mãe dele, saiu de casa. A mãe dele fica louca. Não é que ela fica louca, é que ela tem um surto, né? Psiquiátrico. E ela fica internada e tudo mais. Ele vai morar com o tio e tal. E a gente vai perceber, a gente vai conhecer a jornada do Pum Pum. A gente vai conhecer os amigos do Pum Pum. A gente vai conhecer o ciclo dele, né? Pra entender o que tá acontecendo na vida dele. Por que o Pum Pum se isola tanto e tudo mais. E a gente acaba descobrindo que Pum Pum já sofreu bullying, saca? Ele sabe quando você ri com seus amigos? No caso, os amigos, na verdade, muitas vezes estavam rindo do Pum Pum, saca? E apesar de o box se chamar Boa Noite Pum Pum, os livros não são somente sobre o Pum Pum. Tem vários flashbacks, tem várias partes dos livros, ai gente, dos mangás, que tratam sobre a história de outros personagens, que eu acho que é legal isso, saca? Não focar tanto no personagem principal, transformar os personagens secundários em personagens importantes para a história, né? Porque a gente entende o porquê das atitudes de alguns personagens. A gente vê o Pum Pum lá no, se eu não me engano, é no 6º volume. Ele fica assim por causa que ele passa por um momento depressivo na vida dele, passa por um momento meio triste e tudo mais. Aí ele fica assim, como se o personagem mesmo fosse a alma dele, saca? Aí ele fica meio obscuro e tal. Ele fica com esse aspecto aqui. E depois ele vai pra esse outro aspecto aqui. Nesse volume ele fica todo com esse aspecto. E lá no finalzinho ele volta a ser o Pum Pum, né? E por que ele fica nesse aspecto? Nesse primeiro volume aqui, ele se apaixona por uma menina. E essa menina não quer nada com ele e tudo mais. Ela fala, tu nunca me traia, né? Tal, só que acontece uma coisa que Pum Pum tem que trair e tal, né? Tipo, Pum Pum tem que fazer alguma coisa. Só que ela considera isso uma traição e ela some do nada. E aí o Pum Pum volta. E nesse volume aqui acontece uma coisa que deixa o Pum Pum como se ele fosse o vilão da história, saca? Mas o Pum Pum não é o vilão da história. A gente sabe quando a gente vai lendo. A gente vê as imagens, a gente percebe que o Pum Pum não é o vilão da história, mas ele acha que ele é o vilão da história, saca? Eu acho que ele tem muito de manipulação. Ele é muito manipulado por essa menina, né? E eu acho que, tipo, apresenta pra gente algumas coisas que você fica, poxa, isso realmente acontece com algumas pessoas. E essas pessoas precisam realmente de ajuda, né? Nessas situações e tudo mais. Tem cenas de abuso que a gente fica, meu Deus, como é que ele passou por isso e não falou pra ninguém? Porque sabem como é que é, né? Quando a pessoa sofre essas coisas, ela acaba não falando com ninguém. Tem cenas pesadas, então eu acho que se você se interessa por ler Boa Noite Pum Pum, eu acho importante você estar atento sobre isso, porque quando eu fui comprar eu não achei tanta resenha na internet e tudo mais. E eu achei importante eu vir aqui falar pra vocês o que se trata realmente Boa Noite Pum Pum, porque muita gente acha que é daqueles mangás fofinhos e tudo mais. Mas Boa Noite Pum Pum não é um mangá fofo, é um mangá pesado que trata sobre assuntos sérios que precisam realmente ter maior visibilidade na sociedade, mas infelizmente não temos, né? Mas é isso. Se eu ficar me delongando muito, eu vou acabar contando a história aqui pra vocês, né? E eu acho que vale a pena se você quer ser psicólogo, por exemplo. Eu acho que vale a pena você ler Boa Noite Pum Pum, porque trata com questões da mente dele também, saca? Tem umas cenas que você entra literalmente dentro da mente do Pum Pum, então você fica meio que, é isso que acontece, saca? Eu acho que isso é uma boa pra quem quer fazer psicologia ou pra quem gosta desse tipo de coisa, tá? Trata sobre assuntos bem pesados que
você tem que ter muito atenção, você tem que ter muito cuidado na hora que você tá lendo aquilo, né? Pra você não colocar esses assuntos dentro da sua própria vida, não levar a história pra sua vida, entendeu? É basicamente isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre Boa Noite Pum Pum, vocês podem entrar em contato comigo, porque eu acho que é um mangá necessário, realmente um mangá necessário, mas para pessoas que já estejam com a mente um pouco mais formada, com a mente, saca? Mas, como eu posso dizer, concentrada em algumas coisas, saca? Pra não ter não se afetar tanto por causa da história, beleza? Eu fiquei meio séria nesse vídeo, né? Porque eu achei que era um assunto que precisava da minha seriedade. Mas, enfim, se você gostou de Boa Noite Pum Pum, né? Tipo, se você quer ler, se você tem ciência de tudo que acontece, se você realmente quer ler Boa Noite Pum Pum, você pode comprar com o meu link, que me ajuda demais, não vai mudar em nada o valor pra vocês. E direto e reto, tem promoção na Amazon deles, tá? Ou se você quiser comprar qualquer tipo de coisa na Amazon, você pode comprar com o meu link também, que eu super agradeço, beleza? E aproveita para me seguir nas minhas redes sociais, que é por lá que eu conto todas as novidades para vocês, conto todos os projetos do canal, tudo que eu quero fazer, beleza? É isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!